e eu tinha conversado agora, porque eu já vou dar sequência ao conteúdo. Os conteúdos são bem similares, porque fármacos que tratam micro-organismos, seja parasita, vírus, bactéria, fica muito dentro do perfil da infectologia, né, das infecções, então a gente consegue nortear. Os anticoncepcionais ficam um pouquinho fora a parte, mas ele é um tema menor também, assim, menor porque a gente deu uma enxugada, óbvio que ele tem muita coisa, mas a gente deu uma enxugada aí para vocês, tá? E a gente vai introduzir antibiótico, que é um tema maior, né? Não que seja mais difícil, mas é um tema maior, acaba por ser maior, fica mais difícil porque é mais conteúdo para estudar, mas não é um tema tão complexo, é um tema bacana de estudar antibióticos, e hoje a gente vai aproveitar para abrir, né? Não abrir
é como se fosse um gráfico cinético. Nós temos uma faixa de subdose, que a subdose, o que é? É uma dose que não tem efeito terapêutico. Você está medicando a pessoa, mas não está tendo efeito nenhum. Isso, subdose serve para tudo. Por exemplo, você está medicando um analgésico e a pessoa com dor. Está dando uma dose pequena, aquele analgésico não faz efeito. Então, essa parte subdose. Depois nós temos a parte de janela terapêutica, que é a parte que o medicamento tem efeito. Só que mesmo dentro da janela terapêutica, eu tenho um espaço entre uma concentração menor e uma maior. Tudo é janela terapêutica, mas eu tenho uma margem de utilização. Exemplo, de 500 a 1.000 miligramas, ele faz um efeito terapêutico bom. Então, eu posso trabalhar a concentração dentro dessa margem, sem gerar uma subdose, está entendendo? Eu consigo trabalhar ali sem gerar. Agora, se eu declino demais a concentração, eu entro na subdose. E superior a isso, a gente entra o quê? Numa superdosagem, que é onde entra a toxicologia. E aí eu posso estar intoxicando o paciente com uma determinada droga. Então, nós temos subdose, dose terapêutica e uma superdose. Então, sempre você vai estar trabalhando onde? Dentro daquela dose que traz efeito terapêutico. Se você declina demais, gera subdose. Aí entra na pergunta da Silvia. Aí pode gerar uma resistência? Claro. Isso acontece muito demais. Por erro médico? Algumas vezes sim. Mas a maioria é erro do paciente, que é quando ele faz o quê, gente? Esquece dose. Então eu falo para a Vitória, Vitória, você tem que tomar o comprimido de cefalexina de 6 horas. Aí a Vitória toma 9 da noite e ela teria que acordar 3 horas. A Vitória acorda? Não. A Vitória acorda 8 horas da manhã. Aí ela toma 8 horas da manhã. E aí já ficou o quê, gente? Uma janela ali sem cobertura da droga. Aí o que? A curva faz, ó, desce. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando o medicamento entra no organismo, ele não tem etapa cinética, sim ou não? Ele não vai ter absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Eu preciso entender que quando vem uma nova dose, é porque esse ciclo ele foi gerado e já tem droga sendo excretada. Então, você já está de ladeira abaixo na concentração da droga. Eu preciso de uma nova dose para manter a concentração sérica ideal para gerar um efeito farmacológico. Então, se eu permito que eu tenha um espaço, uma lacuna, que a droga vai entrar numa subdosagem, é o momento que a bactéria ela pode voltar a crescer e, a partir dali, até gerar uma resistência bacteriana. Ela ter tempo de entender como o medicamento age e gerar uma alternativa que é para aquele medicamento não ter função mais. Porque as bactérias, elas agem muito rápido em relação à resistência, certo? Então, a gente precisa compreender isso, tá? Então, como eu coloquei ali, bactericida, bacterostático. Então, são dois conceitos importantes. Então, professor, não é tão simples a gente classificar. Não, a gente tem que entender que a dose ela é muito relevante em relação, né, a esses dois conceitos. Porém, a literatura sempre traz que os antibióticos de parede, que agem na parede bacteriana, interferindo no arranjo da parede, são os bactericidas. Então, ela já classifica assim, cefalosporinas, penicilinas, carbapenêmicos, glicopeptídeos, todos que agem na parede de alguma forma, eles trazem um efeito bactericida. E os medicamentos que agem mais sob síntese proteica, eles têm uma ação mais bacterostática, tá? Mas jamais usem o termo os bactericidas são fortes, os bacterostáticos são fracos, os bactericidas são mais importantes, os bacterostáticos não têm importância, porque isso não é uma verdade. Certo? Professor, por que não é verdade se entre matar e inibir crescimento, matar é melhor? Porque eu quero matar o micro-organismo. Porque às vezes dentro do antibiograma, você tem bactericidas que vão estar a bactéria resistente. E bacterostáticos que a bactéria vai estar sensível. Então qual que é mais forte aí? Para essa bactéria? O bacterostático. Então por isso você não pode fazer uma classificação tão simplória assim. Você tem que entender que depende muito do micro-organismo que você está usando, que você está tratando, na verdade, certo? Então, para você entender se o medicamento tem mais potência ou menos potência. Então, desta forma, é extremamente importante a escolha do antimicrobiano correto. Nossa, isso é fato. Ah, isso é muito fácil. Não, isso não é fácil, porque a OMS, como eu já falei para vocês, tem apontado um erro enorme de prescrições do médico em relação à antibiótico terapia. E existe uma discussão mundial sobre isso. Como a gente alinhar melhor as prescrições. Por quê? Já foi feito muita coisa para tentar controlar o avanço da resistência bacteriana. E chegou num ponto de fazer autocrítica da prescrição. Então, a OMS apontou nos últimos dados que o erro de prescrição tem sido um fator muito prejudicial em relação
né, ao controle aí de uma melhor conduta de antibiótico terapia. Então, por isso que vem se discutindo bastante, né, a sociedade de infectologia vem discutindo bastante, a CCIH, a parte de microbiologia. Por quê, gente? É o que eu falei. As bactérias, elas avançam, assim, à velocidade da luz, em relação à resistência bacteriana. Elas avançam muito rápido. E a indústria não acompanha, não tem como acompanhar. Então, a indústria não produz novos antibióticos, como as bactérias produzem novas resistências. Então, não consegue acompanhar. Então, existem dados claros que, se não tiver controles, protocolos bem definidos pelos países em relação ao avanço da resistência bacteriana, em 2050, as bactérias super resistentes serão a maior causa de morte no mundo. Isso é fato. Vai passar as doenças cardiovasculares e todos os outros problemas relacionados à saúde dos pacientes. Então, é um tema extremamente relevante. Então, existe, assim, hoje, uma discussão muito grande entre a área farmacêutica, a área biomédica, enfermagem, medicina, né, todos os prescritores e aqueles que estão envolvidos dentro desse ciclo de uso do medicamento, liberação de exames de laboratório relacionados, e todo mundo vem se discutindo bastante. Não, cada vez os hospitais vêm mantendo protocolos mais rígidos de controle de uso de antibióticos, protocolos mais fechados, utilizando muito mais o laboratório, buscando muito mais informações sobre esses perfis de bactérias, tentando buscar, né, proliferação de resistência de bactérias dentro do hospital e tentando erradicar isso o mais rápido possível. Tá? Porque eu já vi várias vezes, né, dentro de um UTI, uma mesma bactéria levar 5, 6, 7 crianças. Né? E isso é assustador. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais na busca de melhorias. A gente não pode achar que é normal, porque não é normal. A gente tem que estar sempre buscando uma melhoria em relação a isso. Ah, a culpa é só do médico? Claro que não, óbvio que não, né? A culpa é de um sistema que a gente precisa, em várias pontas, aí, fazer algumas correções a respeito, certo? Mas a discussão, ela precisa existir. Por quê? Um fator é esse, o cuidado na prescrição, mas existem vários outros fatores também importantes aí, relevantes para a gente discutir, tá? Então, a fim de otimizar ao máximo o processo de eliminação dessas bactérias. Então, sempre a prescrição correta e na dose certa. Porque o Tarek, ele pode acertar o medicamento, mas ele pode errar na dose. Né? Porque, às vezes, ele pensa assim, a amoxicilina eu posso prescrever uma dose de 500 a 1.000 miligramas. Mas o José, quantas miligramas? 500, 600, 700, 800, 900 ou 1.000? Quanto eu prescrevo? Né? Então, muitas vezes, a gente acaba utilizando 500, mas que para aquele paciente não vai ter um efeito. E, às vezes, deveria ser 700 miligramas. E isso pode ser gerado por dois fatores. Pela quantidade de bactérias ali presente, né? E pela própria perfil farmacogenético do paciente. E não tem duas situações muito importantes. Então, o que é interessante muitas vezes fazer? Os exames, né? Porque lá no antibiograma, além de ver o nome da bactéria, a quantidade de bactéria, vem lá o MIC, que é a concentração mínima inibitória. Então, você sabe o quanto de medicamento foi testado para aquela bactéria parar de crescer. Então, lá tem essa informação. E, além disso, tem o perfil genótipo e fenótipo da bactéria. Tem todos os genes de resistência que ela tem. Lá no resultado do exame vai sair. Exemplo, a bactéria tem a BLSE, que é um gene de resistência, que é beta-lactamase de espectro estendido. Aí vai estar lá no laudo. MRSA, que é resistência aos medicamentos de meticilina, vai estar lá também a resistência. AMP-C, que é resistência aos aminoglicosídeos, vai estar lá também. Se ela tem a carbapenemase, que é uma enzima que degrada os carbapenêmicos, vai estar lá também. Então, todos os genes de resistência vai estar descrito no exame. Facilita a sua vida muito, né? Vai facilitar bastante a vida do médico. Pode falar, tá? Então, essas informações são extremamente pertinentes. E elas norteiam demais ali o prescritor e a CCIH do hospital. Eu estou falando ambiente hospitalar porque é onde tem as bactérias mais resistentes. Então, dentro do ambiente hospitalar, hoje, não cabe a gente simplesmente ir na clínica e pelo foco da infecção prescrever o antibiótico. Não cabe. Tem que utilizar o laboratório, tem que estar monitorando, porque tanto que os resultados dos exames eles vão ser pertinentes para condutas da CCIH. O paciente da UTI do leito 9 está com infecção e o foco foi lá o catéter, e a gente conseguiu isolar uma pseudomonas aeruginosa. Então, o foco lá de pseudomonas multiresistente, está resistente a carbapenêmico, tal.
Ó, o paciente do leito 2 foi feito um aspirado traqueal e foi isolado o Pseudomonas aeruginosa. Pô, tem um foco de Pseudomonas aeruginosa dentro da UTI. Vamos pegar esse paciente, vamos isolar, vamos fazer toda a asepsia desses leitos, desinfectar tudo e vamos tentar erradicar isso. Você está entendendo a conduta, como isso vai ser conduzido dentro do hospital, está muito relacionado a esses dados. E se você não tiver esses dados, você não consegue fazer nada. Então, assim, é muito importante essas informações, certo? Olha, agora apareceu lá na ala da ortopedia 2, a mesma Pseudomonas, com o mesmo perfil genótipo. Agora apareceu lá na pediatria, olha para você ver como é que dentro do hospital começa. Porque o que pode acontecer? O enfermeiro que trabalha às vezes na UTI, às vezes tira plantão lá, será que a pessoa pode estar levando, o próprio profissional pode estar levando bactéria para lá e para cá? Às vezes a pessoa que entra para fazer a limpeza local, ela entra para fazer em outro? Será que está tendo conduta de troca de roupa, de tudo bonitinho de um setor para o outro? Você está entendendo? As discussões, o que tem que ser levantado, por que existem essas comissões dentro do hospital? Justamente para ter barreiras de controle, né, dessas bactérias dentro do hospital. Por que será que essas bactérias só acontecem dentro do hospital, Magem? Por quê? Porque as pessoas estão mais sensíveis, muitas vezes imunossuprimidas. A colega falou assim, porque lá nós temos pacientes mais imunocomprometidos, mais propícios a infecções. Mais ou menos isso ou não? Será que porque lá a gente usa mais antibiótico? Será que é um lugar que a gente usa medicamento todos os dias, de todo tipo diferente? Então, também, né? Então, existem vários fatores que fazem do hospital um local, né, muito mais propício, né, esse avanço da resistência. É um lugar que a gente usa mais antibióticos. É um lugar que a gente tem, a gente tem mais focos de infecção. Então, assim, existem vários fatores que o hospital ali, ele é realmente um lugar, né, que gera-se uma preocupação maior, tá? Mas, pessoal, eu estou colocando muito hospital, porque para a gente falar de bactéria mais resistente, elas não estão só no hospital, não, tá? É só dando um exemplo mesmo. Microbiologia, eu não trabalho em ambiente hospitalar, eu trabalho em ambiente ambulatorial com micro, ali no SEM. Já há 7 anos. E direto eu pego perfis de antibiograma de infecção urinária resistente a tudo. Urinária. Pacientes jovens, não são pacientes imunocomprometidos, não são pacientes cadeirantes, não são pacientes renais, não são pacientes com litíase, não são pacientes que usam imunossupressores, nada disso. Pacientes normais. Quando você vai olhar o antibiograma dele, resistente a tudo. Certo? Aí você repete, colhe uma nova amostra, resistente a tudo de novo. Aí você manda para o médico. Aí o médico vai lá e inventa alguma coisa. Brincadeira, né? Não, fica meio que sem o que fazer, né? De antibiótico terapia. Porque aí o médico muitas vezes tem que fazer protocolos com 2, 3 antibióticos, fazer uma dose gigante para tentar alguma resposta. Porque às vezes você não tem. Eu já vi em hospital paciente, infelizmente, é óbito porque testou tudo quanto é tipo de antibiótico e não teve resultado. E a paciente morreu por infecção hospitalar. Isso é comum hoje, infelizmente, né? Então, por isso que o tema resistência bacteriana é um tema muito importante. Vocês têm que levar muito em consideração, porque assim, ó, eu acho que os meninos do 4º ano, eles sempre falam para mim, professor, o mais cobrado para a gente assim, de medicamento no 4º ano é antibiótico. Parece que todo professor só quer perguntar antibiótico para a gente. Certo? Todo professor vem perguntar. A gente está rodando em algum lugar, o cara vem fazer uma pergunta de antibiótico. Estamos rodando, parece que só existe antibiótico. Mas é porque é um tema muito importante, certo? Então, pelo menos assim, mecanismo de ação, resistência às classes, vocês têm que chegar lá sabendo. Protocolos, lá vocês vão aprender. Mas mecanismo de ação, o nome das classes, tal, ação, se age mais sobre gram positivo, gram negativo, isso aí vocês têm que ir sabendo. Não dá para passar despercebido, não. Então, vamos lá, nós vamos falar agora um pouquinho sobre resistência bacteriana, né? Vamos falar como, né, essas bactérias, elas conseguem desenvolver resistência. Olha lá o antibiótico ali tentando agir, a bactéria lá dando risada, né? É assim que acontece muitas vezes. Professor, como é que isso avança tão rápido? Como é que isso prolifera? Às vezes tem uma cepa ali e depois as outras cepas foram todas também envolvidas e aí uma cepa passou resistência para as demais. Esse tipo de coisa que acontece ali que está no quadro, né? Procede transdução, conjugação ou transformação, né? Que são formas que as bactérias têm para transferir informação de resistência a outras bactérias, né? E aí nós vamos verificar aqui. Primeiro, transdução.
A transdução ela acontece através de um bacteriófago. Um bacteriófago, todo mundo sabe que é um vírus que ele possui a capacidade, né, de infectar bactérias. Então, nós temos lá, como a gente está vendo ali no quadro ali, ó, um bacteriófago, certo? Então, esse bacteriófago, ele vem, ó, e ele consegue, né, introduzir todo o seu material genético dentro dessa bactéria. A bactéria com o seu DNA bacteriano lá bonitinho. Aí, o que acontece? Essa bactéria, ela vai agora, esse gene, esse material genético desse vírus, ele vai se inserir a esse material genético dessa bactéria, e agora eu vou ter dois materiais genéticos. Eu vou ter o material genético bacteriano e o material genético viral. E quando isso se forma, eu chamo isso de profago. A partir daí, né, esses vírus, né, eles conseguem fazer dois ciclos que nós chamamos, né, um lítico ou lisogênico. E aí ele consegue infectar novas bactérias. Então ele pode se replicar. Quando ele se replicar, óbvio, ele está se replicando porque a bactéria está replicando o material genético dela. Automaticamente ela replica o dela e replica o do vírus também. A mesma coisa que acontece com o nosso material genético. Por exemplo, o HIV, ele vai lá, o vírus, ele consegue introduzir o material genético no nosso material genético. Não é assim que acontece ou não, gente? O que acontece com a infecção do HIV no nosso organismo? Como acontece? Quem lembra de virologia? Dou-lhe uma. Quem respondeu, Tarek, paga uma caixa de Heineken e uma peça de picanha. E aí, ó, quando o vírus do HIV infecta a nossa célula, ele infecta numa fita de RNA, não é assim? Aí vem a transcriptase reversa, duplica aquela fita, aí aquela fita vai lá para o núcleo e a integrase integra o material genético do HIV no nosso material genético. Não é assim? Quando nós replicamos o nosso material genético, a gente replica o nosso e do HIV. E aí o que acontece? A protease, que é uma enzima do vírus, cliva, forma vários vírus e eles saem da célula e vão infectar novas. Basicamente o que acontece ali. Um vírus, ele injeta lá o seu material genético, e aí quando a bactéria replica o material genético dela, vai replicar o material genético viral também, certo? A partir daí, quando esse vírus sair, agora ele vai sair como? Ele sai com fragmentos dele, genéticos, e também da bactéria inserida no seu material. Então ele sai carregando material e informações daquela bactéria que ele infectou. Vocês estão entendendo? E aí imagine que nesse material genético dessas bactérias que ele consegue carregar, tem informações ali de resistência. Vamos dizer que aquela primeira bactéria que ele infectou, ela é resistente à penicilina. Agora ele leva essa informação de resistência à penicilina a outras bactérias. Vamos dizer que aquela primeira bactéria é resistente a cefalosporinas, carbapenêmicos ou assim por diante. Ele carrega essa informação para outra. E toda vez que infectar a próxima, ele vai estar sempre levando essas informações. Nós chamamos esse processo de transdução, certo? Transdução. Tá? E ali só mostrando bonitinho a imagem, olha lá, o fago, inserindo material genético, formando ali o profago, que a gente chama, né? Fazendo todo o ciclo, lisando, saindo para infectar novas células. Então, ele consegue fazer todo esse processo. Ó. Inserir seu material genético dele vai inserir no material genético, ó agora aqui os dois juntos, ó, da bactéria e dele, certo? Formou, quando eu replicar isso aqui, ó, né, ele faz lá o ciclo, né, principalmente dentro do ciclo lítico, ele vai lisar a célula. Se ele fizer o ciclo lisogênico, ele não precisa lisar a célula, tá? E aí ele vai estar infectando outras bactérias, tá? Nós temos mais duas situações interessantes, que eu acredito que vocês também já estudaram. Tudo isso eu acredito que vocês já estudaram. Acredito mesmo. Então, vamos lá. Então, ó, aqui nós chamamos de conjugação, certo? A conjugação nada mais é do que quando eu tenho uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Essa bactéria doadora, ela através da fímbrias ou do pilus, ela vai conectar a outra bactéria. Ela vai fazer uma conexão, uma ponte. E através dessa ponte, que nós chamamos de contato sexuado, é quando uma bactéria tem um contato sexuado, porque a bactéria ela pode se dividir mesmo sem contato sexuado, né? Ela pode fazer bipartição, cisparidade, sem qualquer tipo de contato com outra bactéria. Mas nós também temos contato sexuado entre bactérias. E é quando uma bactéria ela tem contato realmente físico com a outra. E aí ela consegue passar
material genético para outra bactéria. Então, uma bactéria doadora, uma bactéria receptora, e através dessa ponte ela pode passar informações de resistência para outra bactéria, tá? Nós chamamos de conjugação. E ali por último do lado, o que nós chamamos de transformação, que é quando uma bactéria, né, por algum motivo, ela sofreu uma morte celular, e aí tem material genético dela disperso ao meio, aproxima-se uma outra bactéria e consegue absorver aquele material genético. Então, ela vai estar absorvendo esse material genético, e a partir desse momento de absorção, esse material que foi absorvido, ele vai se inserir no seu material genético, e aí vai sofrer uma transformação. Então, aquele DNA dela vai sofrer uma transformação. Então, nós podemos ter através de transdução, através de conjugação, ou através de transformação. Só que algo interessante, né, eu mostrar para vocês, é isso aqui. As bactérias, elas têm um DNA cromossomal e elas têm um DNA plasmidial. O DNA cromossomal é aquele que a gente fala DNA bacteriano, que é aquele DNA livre, frouxo, que está ali disperso no citoplasma. Por quê? Porque a célula bacteriana é uma célula eucarionte. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Não, né? A bactéria é uma célula procarionte. Só para ver se vocês estavam acordados. Tá vendo? Quando eu estou me dormindo, eu tudo sim, é verdade, professor, é verdade, é verdade. Então, a bactéria é uma célula procarionte. E as células procariontes, elas não têm carioteca, elas não têm aquele núcleo formado, não é verdade? Então, as nossas células eucariontes, nós temos uma carioteca, que é uma membrana que protege o nosso material genético. Então, o nosso material genético ele fica protegido. Da bactéria, não, é uma célula procarionte, material genético disperso no citoplasma, só que ela tem um outro material genético que a gente chama ou de DNA plasmidial ou DNA circular, que é esse bonitinho aqui do lado. E é nesse DNA plasmidial, nesse DNA circular, que estão as maiores informações de resistência da bactéria. Beleza? Tanto que hoje a engenharia genética utiliza muito plasmídio para produzir muitas substâncias, exemplo, insulina, alguns hormônios, tá? A gente usa muito plasmídio. Insere informações no plasmídio e coloca para as bactérias replicarem, certo? Então, é um componente extremamente importante. Então, aí nós temos o desenho de uma bactéria. Então, uma célula procarionte, material genético disperso, ali o material, o DNA bacteriano. Do outro lado ali nós temos o DNA plasmidial. E dentro desses dois DNAs nós podemos ter informações de resistência da bactéria. E essas informações, professor, remetem a quê? Levam a quê? Né? Esse é o grande ponto, né? Essas duas informações. Primeiro, podem gerar alterações de permeabilidade na parede bacteriana da bactéria. Né? Então, podem gerar permeabilidade. Como assim, professor? Algumas bactérias, exemplos, Staphylococcus aureus, elas podem espessar a parede, então aumentar a espessura da parede justamente para o medicamento não entrar. Então, elas fazem espessamento de parede. Então, é uma bactéria que altera a permeabilidade da sua parede. Segundo ponto, as bactérias podem gerar bombas de efluxo. O que são bombas de efluxo? São bombas que conseguem, né, extrair, né, do seu interior aqueles medicamentos que estão em grande concentração. Então, através dessa bomba, o medicamento começa a ser o quê? Expulso do interior da célula. Então, ela vai jogando esse medicamento para fora através dessa bomba de efluxo. Então, a bactéria consegue sintetizar várias bombas de efluxo na sua membrana e parede e começar a jogar esse medicamento para fora. Outra situação que acontece também, situações de produzir genes de resistências que codificam enzimas que degradam o medicamento. Então, vamos lá. Um gene, que é um material genético, uma codificação, que a partir dali vai sintetizar algo, que é uma enzima que degrada medicamento. Então, quando você vê falar assim, ó, nossa, aquele paciente, ele está com resistência à amoxicilina, ele produz uma enzima chamada beta-lactamase que degrada a amoxicilina, é aquilo ali. Então, lá no gene da bactéria, ele tem lá um gene chamado BLSE, que é beta-lactamase de espectro estendido, que degrada penicilinas e cefalosporinas. Então, o próprio nome já diz, ó o nome da enzima, beta-lactamase
de espectro estendido. Então, é uma enzima que degrada anéis beta-lactâmicos, que são anéis de penicilinas e cefalosporina. Então, lá no gene de resistência, tem uma informação que codifica uma enzima que tem a capacidade de degradar um medicamento. Certo? Então, ela consegue fazer isso também. E outra situação que ela consegue promover é alterações de sítio de encaixe do medicamento, né, que está ali embaixo, alteração do sítio-alvo de ação. Certo? Professor, como assim? Não entendi. Imagine, ó, as penicilinas, elas atuam como mecanismo de ação ao se ligarem na região PBP ou PBL do peptídeo glicano, interferindo no processo de transpeptidação e formação do peptídeo glicano. Então, esse é o mecanismo de ação da penicilina. Então, quando a gente estiver estudando penicilina, eu vou falar assim para vocês. As penicilinas são antibióticos de parede, elas atuam lá na parede bacteriana, se integrando ao peptídeo glicano, interferindo no seu processo de formação, que nós chamamos de transpeptidação. Beleza? Então, esse é o mecanismo de ação. O que a bactéria faz? Esse sítio de encaixe, penicilina, o alvo, que é a região PPP, ela muda. Então, ela não reconhece mais. Então, o medicamento passa a não reconhecer o seu sítio de encaixe. Então, ele não vai reconhecer mais o lugar que ele tem que se ligar. Então, imagina uma chave no seu organismo que não reconhece mais a sua fechadura. Então, não tem mais função. Certo? Vai se ligar aonde? Se ela não reconhece mais o sítio de encaixe. Então, o medicamento está ali presente, mas ele não reconhece mais o local de encaixar e desenvolver a sua resposta. Então, passa a não ter efeito mais, certo? Então, as bactérias, elas conseguem desenvolver múltiplos fatores que levam à resistência bacteriana. Alteração de permeabilidade de parede, bombas de refluxo, produção de enzimas que levam à resistência, e são várias e várias e várias enzimas, tá? Mecanismos de alteração do sítio de encaixe de ligação, então elas conseguem desenvolver vários escapes, beleza? Tranquilo, gente? Mais fácil que empurrar baby ladeira, não é verdade, Tarek? É nada, é tranquilo. Gente, 10 minutinhos para que na volta a gente consiga encerrar, para vocês tomar uma água, um cafezinho, tá? E aí na volta a gente encerra, fecha, que aí eu vou mostrar aqui quais são basicamente as principais classes que a gente vai estudar, e aí eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Pessoal de casa, 10 minutinhos para comer um churros, um x-tudo, e na volta a gente continua, tá? Beleza, professor. O pessoal tá com saudade de vocês, todo mundo quer ver vocês. Onde é que você...
Professor, sua aula vai acabar que horas hoje? Daqui 15, 20 minutos. Eu só vou mostrar a última imagem aqui, que é justamente essa imagem aqui, ó. Então tá bom. Nós vamos passar uns 15 minutinhos nela aqui, porque ela tem muita informação. Muitas informações. Vamos lá, acho que o pessoal voltou, né? A maioria, né? Pessoal, então vamos lá, retornando. O povo que está em casa aí comendo churros, tá bom, já chega. Já vem o almoço, né? Tomando um cappuccino. Quem que é chique assim, só toma cappuccino? Fala aqui para mim, falar. A Vitória? Ih, Vitória. Traz pra gente, Vitória, porque eu nunca tomei um cappuccino. Ela é de Anápolis? O Anápolis é a praia do farmacêutico, lá é só indústria. Eu tenho uns 3 amigos em Anápolis, lá nas indústrias, estão tudo ricos. Anápolis, já passei Anápolis, mas eu conheço mais Goiânia. Eu estava falando com o Thales, Goiânia, porque sempre eu vou muito em Brasília, né? A trabalho eu vou bastante em Brasília. Mês que vem mesmo eu vou em Brasília. Aí quando eu vou em Brasília, eu gosto de ir em Goiânia, porque Goiânia é a terra bonita, né, não, campeão? Ô, lugar maravilhoso, Goiânia. Passa por Anápolis. É um polo industrial enorme. Eu tenho amigos que eles trabalham em indústria em Anápolis e também fazem alguns serviços em Goiânia, né? Eles trafegam ali. Eu tenho um amigo meu que também a esposa dele é farmacêutica, ela trabalha na indústria em Anápolis e ele é fiscal do conselho em Goiânia. Aí ele trafega também direto. É pertinho. Ele vai todo dia de carro e volta. Todo dia vai e volta. Pessoal, então vamos lá. Pessoal, agora essa imagem, a gente falou um pouco aqui da estrutura, da resistência, agora nós vamos falar um pouco sobre os medicamentos e mecanismos de ações. Não se assustem, né, porque eu vou ficar falando de nome de medicamento, parece que eu tenho que saber tudo disso agora, e não é assim. Nós vamos falar classe a classe, medicamento a medicamento, nós vamos expor, né, porque assim, antibiótico, exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, quinolonas que estão ali, deixa eu pegar a caneta aqui, porque essa imagem é tão louca, né, que às vezes para você achar onde estão os nomes aqui, eu vou sublinhar. Estão vendo aqui, ó, quinolonas. Coloquei de vermelho ali para vocês. Aí quando eu falo assim, uma classe de antibióticos quinolonas, aí parece que os medicamentos dentro da classe, eles agem tudo igual. E não é assim, né? Exemplo, ali dentro das quinolonas eu tenho levofloxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino. Ainda tem alguns outros, norfloxacino, ácido nalicílico, né? Nós temos outras quinolonas. Então, assim, parece que por ser quinolona, todo mundo estruturalmente ser semelhante, tem o mesmo mecanismo de ação, age da mesma forma, tem perfusão, cinética, meia-vida, tudo igualzinho, e não é. Exemplo, levofloxacino para infecção urinária eu não uso, porque ela não perfunde bem, né, o tecido. Até pode ser utilizada, mas não é comum. Porque cipro é bem melhor para utilizar para infecção urinária. E já cipro, para utilizar para uma pneumonia, eu não uso cipro, porque ela não perfunde bem o tecido pulmonar. E já levo é excelente. Então, você percebe, dentro da mesma classe, eu tenho peculiaridades, você está entendendo? Então, é basicamente isso que a gente vai estar vendo aqui e vamos estar conversando. Mas por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Para que vocês possam compreender que os antibióticos, eles têm como mecanismo de ação etapas diferentes e locais diferentes ali, né, da bactéria. Então, exemplo, nós temos antibióticos que agem sobre a parede bacteriana, né, que são antibióticos de parede. Aí nós temos as penicilinas, nós temos as cefalosporinas, nós temos os carbapenêmicos, certo? Então, nós temos alguns grupos que agem sobre a estrutura de parede. E a maioria desses fármacos tem ação bactericida. Exemplo aqui em cima, ó, beta-lactâmicos. Que vocês vão ouvir muito na vida de vocês. Lá no 4º ano, os professores vão falar muito sobre beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são antibióticos que possuem um anel químico chamado beta-lactâmico, por isso que eles levam esse nome. E todos os medicamentos que derivam desse anel beta-lactâmico, eles se enquadram, né, dentro desse contexto. Aí as penicilinas são desses,
E aí, dentro das penicilinas, nós temos várias penicilinas. Aqui o colega falou, a benzilpenicilina benzatina, a benzetacil é uma penicilina. A amoxicilina é uma penicilina. A ampicilina é uma penicilina também. Aí nós temos oxacilina, meticilina, piperacilina. Então, nós temos várias penicilinas. E aí nós vamos diferenciar elas aqui. Nós vamos colocar as penicilinas que nós chamamos de penicilinas naturais, nós vamos pegar as penicilinas semissintéticas e nós vamos pegar as penicilinas que são mais resistentes às enzimas penicilanases, que são as enzimas produzidas pelas bactérias que degradam a penicilina. Então, a gente vai ver as mais resistentes. Tá? E aí nós vamos dar vários exemplos. Depois que nós vemos as penicilinas, nós vamos ver também alguns medicamentos. Com certeza, em algum momento, o Tarek já ouviu falar assim, ó, o paciente está tomando amoxicilina mais ácido clavulânico ou clavulanato de potássio. O paciente lá da UTI do base está tomando piperacilina mais tazobactam. O outro paciente lá está tomando ampicilina mais subactam. O que são esses tazobactam, subactam, ácido clavulânico? Eles são inibidores de beta-lactamase. Eles inibem a enzima que foi produzida para gerar resistência, certo? E então, por isso que usa os dois juntos. Eles são inibidores de beta-lactamase. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui também. Nós vamos mostrar, vou colocar as concentrações que são usadas. E eles já vêm conjuntos, na mesma cápsula, vem tudo junto. O medicamento, a penicilina, mais esse inibidor de beta-lactamase. Tá? São opções que nós temos. Nós vamos falar bastante das cefalosporinas. São medicamentos extremamente utilizados, muito utilizados. Né? Quem não já ouviu falar na cefalexina, né? Medicamento extremamente conhecido, cefalotina, ceftriaxona. Então, são fármacos muito conhecidos e muito comercializados. E as cefalosporinas são divididas hoje em 5 gerações. Nós já temos a 5ª geração das cefalosporinas. Imagina, descobriu-se a primeira, e aí foi feito vários medicamentos. Veio a segunda, mais um monte de medicamentos. Veio a terceira, que foi uma geração, assim, trouxe um impacto, por quê? Terceira geração, exemplo, ceftazidima, ela trata Pseudomonas aeruginosa. Então, ela veio para tratar de bactérias mais multiresistentes. Também, né, uma geração muito importante. Aí veio a 4ª geração, cefepime, que é um medicamento bastante caro, né, mas é uma classe de cefalosporina de amplo espectro. E agora nós temos a 5ª geração, que age muito bem sob auros multiresistentes. Então, assim, gerações, vamos falar também sobre todas elas, né? Ali a quinolona, que eu coloquei para vocês, hoje são medicamentos bastante utilizados, eles têm alguns efeitos colaterais. Hoje nós temos um grande problema com quinolona, que muitos médicos utilizam como primeira escolha para ITU, e ela não é primeira escolha para ITU. Né? Exemplo, usar a cipro como primeira escolha para tratar a infecção do trato urinário é um erro muito grande. Ela não é primeira escolha são penicilinas, são cefalosporinas, não são quinolonas, elas causam muitos efeitos colaterais. Então, a Anvisa já lançou várias notas de informação sobre isso pelo uso indiscriminado de cipro. Porque você pode pegar o próprio paciente, muitas vezes a mulher, né, que tem mais infecção urinária, chega na farmácia, eu quero uma cipro. Por quê? Porque ouve muito falar, os médicos prescrevem muito, então ela vai buscar aquilo que o médico mais prescreve, né, para se automedicar. Mas como eu já comentei com vocês, eu não sei se eu trouxe na aula de hoje, gente, antibióticos, eles são medicamentos hoje de uso restrito, certo? Antibióticos, apareceu alguém aqui na porta? Porque vai aparecer alguém, acho, para me assinar um documento. Então, assim, antibióticos são medicamentos para uso restrito. Então, assim, ou dentro da rotina normal, o Tarek pode chegar na farmácia e me pedir hoje um antibiótico? Não, não pode vender. Professor, mas eu conheço uma farmácia lá na esquina, denuncie ela. Denuncie o farmacêutico, denuncie todo mundo que trabalha lá. Não, professor, eu não denuncio não, porque eu gosto de comprar. Então, você é um meliante, brincadeira, gente. Estou brincando. Então, assim, pessoal, não pode. Gente, falhas nós temos em todo lugar. Gente certa, errada, profissional certo e errado tem em todo lugar. Mas não pode. Quem está fazendo isso está infringindo legislação. E aí ele está correndo o risco de ter lá as consequências do que está previsto na legislação. Mas não pode. A RDC 20, que é um RDC de 2011, que é um RDC da Anvisa,
ela traz que os antimicrobianos passaram a ser medicamentos de uso restrito. Certo? Isso vocês precisam saber. E com certeza vocês anotaram para ler essa receita, porque eu vou perguntar muito para vocês sobre ela. Tá? Exemplo, qual é a validade de uma receita de antibiótico? O Tarek prescreve antibiótico para mim. Eu tenho quantos dias para comprar a amiguinha lá atrás de rosa? Quantos dias? 30 dias, 60 dias, 45, 15 minutos? E aí? E aí, pessoal? Um mês? Não, 10 dias. Tá vendo? Então, essa informação você tem que passar para o seu paciente. Olha, essa receita vale, o senhor tem que comprar o mais rápido possível. Essa receita só vale 10 dias. Ah, se o paciente chegar na farmácia com 15 dias, professor, o farmacêutico não vai dispensar? Não, porque ele vai estar infringindo lei. A lei fala que a receita só vale 10 dias. Certo? Então, você, como médico, tem que saber essa informação, tem que passar para o paciente. Qual o interesse? O seu paciente comprar um medicamento para tratamento de amigdalite depois de 2 meses. Qual é o interesse que tem? Será que é a mesma infecção, outra infecção? Será que é o mesmo foco, é outra bactéria, a mesma bactéria? Então, não tem muito interesse. Então, 10 dias, tá? E essas informações são extremamente importantes, ok? Lembrando que a resolução que cuida de antimicrobiano não é a mesma que cuida de psicotrópicos. Quando você prescreve lá os psicotrópicos. Psicotrópico é a portaria 344. É outra resolução, outra legislação, tá? Nós vamos falar também de alguns outros medicamentos, exemplo ali, os aminoglicosídeos, que são muito utilizados. Vamos falar dessas crianças aqui também. Os aminoglicosídeos são medicamentos que trazem muitos efeitos colaterais, muitas reações adversas, mas nós usamos bastante. Por quê? Porque eles têm boa eficácia, né? Vou falar alguns nomes, vocês vão lembrar. Gentamicina, neomicina, tá? Deixa eu ver quem mais. Tobramicina, que é muito usado na oftalmo. Quem for oftalmologista aí vai usar muito tobramicina para tratar aí as conjuntivites da vida, tá certo? A gente usa muito tobramicina em pomada oftálmica, em colírio, tá? Nessas formulações. Gentamicina é um antibiótico muito bom para tratar infecções das vias urinárias por bactérias multiresistentes. Às vezes você tenta uma penicilina, uma cefalosporina, não consegue. Muitas vezes gentamicina é uma boa opção, mas só que ela é de uso parenteral. Nós vamos falar de tudo isso aqui também. Tá? Então, os aminoglicosídeos, são os efeitos colaterais que o senhor falou. Aí a gente vai conversar bastante sobre eles, que eles são comuns, infelizmente, que são nefrotoxicidade, ototoxicidade. O paciente vai queixar com você que ele está sentindo muita dor, né, no aparelho auditivo, então ele vai falar, olha, eu estou sentindo uma dor enorme aqui. É o medicamento que gera uma ototoxicidade, neurotoxicidade, hepatotoxicidade, então ele causa um monte de problema. Isso é em todo paciente? Óbvio que não, né? Mas alguns pacientes podem apresentar esses efeitos. E aí, quando você estiver prescrevendo uma amicacina da vida, um exemplo, a amicacina que é muito comum no hospital, e o paciente queixar-se desses sintomas aí, você já tem que linkar isso com o medicamento, o uso do medicamento. Pode falar, Daiane. Ô, prof, por que a neomicina tópica, ela não tem retenção de receita? Eu não entendo se é um antibiótico dessa mesma classe. Porque uma indústria, que eu esqueci o nome, qual a indústria, a Daiane perguntou assim, por que a neomicina, que é um aminoglicosídeo, não entrou dentro dos fármacos que precisa reter receita? Ela é venda livre. Porque teve uma indústria farmacêutica, agora eu não vou lembrar qual foi, entrou na justiça, ela pagou um consultor, um farmacêutico, e ele fez um relatório mostrando o quanto de perfusão ela fazia na epiderme, derme e hipoderme, o quanto de medicamento caía na corrente sanguínea e que aquilo não causaria impacto em resistência bacteriana, que era um medicamento para uso muito local, tópico, né, que ele não teria todo esse transtorno em relação à resistência. E aí ele fez vários estudos, pegou muitos artigos, fez um documento, mandou isso para a Anvisa e a Anvisa acabou liberando. Então a Anvisa liberou a neomicina tópica, tá? Como vendas sem retenção de receita. É o único antibiótico hoje, neomicina e bacitracina, que a bacitracina também não entra. Os dois não precisam de retenção de receita. Certo, Dai? Certinho, prof. Beleza? Então, são medicamentos bastante utilizados. Tetraciclina, gente, as tetraciclinas, elas não são muito usadas hoje, não, tá? Na área médica. Hoje eu vejo mais uso de tetraciclina na medicina veterinária, né?
principalmente para tratar erliquiose, né, algumas bactérias na área de medicina veterinária. Então, se usa muito doxiciclina. Doxiciclina é água na medicina veterinária, se usa ao extremo, tá? Muito, muito, muito mesmo. As tetraciclinas, as últimas indicações que eu vejo ainda, alguns médicos acabando de utilizar na área médica mesmo, humana, é em relação a tratar acne grau 2, né? Aquela acne com pústula, né? Não comedões, né? Mas acne mesmo com pústula, tudo direitinho, ela normalmente é tratada com tetraciclina. Por quê? Porque ela tem um bom efeito ali, tá? Tanto para erradicar a infecção, para ajudar ali a secar aqueles focos de infecção, tá? Acne grau 2, porque a acne são vários estágios, né? A acne grau 2 normalmente ajuda bastante, ainda se usa tetra, alguns dermatos usam azitromicina, mas tetraciclina traz um efeito bacana. Macrolídeos são fármacos também antibióticos bastante usados, que também nós vamos conversar bastante, certo? Os macrolídeos, a azitromicina, né, é o mais conhecido. Quem também nunca viu falar de azitromicina, né? Dentro da classe é um fármaco muito conhecido, tá? O bom dos macrolídeos que eles são muito próximos às penicilinas e cefalosporinas em relação à segurança no tratamento. Então, exemplo, assim, você quer um fármaco seguro, com poucos efeitos colaterais, que traz poucos problemas em relação, às vezes, a uma gestante, na pediatria, né, ou para paciente que está amamentando, e, às vezes, cefalosporinas e penicilinas, a bactéria está resistente, o macrolídeo é uma boa opção, né, ela é uma boa opção de uso, certo? Então, assim, é interessante sempre estar entrando com ela. E a azitromicina é o mais conhecido, né? É o fármaco hoje mais usado. A eritromicina, ela tem menor poder de perfusão, hoje não é tão utilizado mais, ainda tem algumas indicações, tanto em soluções como também por parte do comprimido oral. E a claritromicina, ela é utilizada na trinca para tratar a Helicobacter pylori, que é a bactéria que é um fator que é muito levado em consideração a gastrite clássica, né? Então, claritromicina é um dos medicamentos usados para tratar H. pylori, né? É praticamente a principal indicação de claritromicina, tá? Porque quando a gente vai tratar H. pylori, a gente trata com amoxicilina, claritromicina e um inibidor da bomba de prótons, que normalmente aí a gente já estudou, né? Lanzoprazol, pantoprazol, algum desses fármacos. Lincosamidas também são fármacos mais recentes, Clinda também é usado, é um medicamento um pouco mais caro, tá? E ali no cantinho ali a gente também tem um grupo que a gente acaba utilizando ainda bastante, é um grupo antigo, medicamentos bastante conhecidos, que são as sulfas, as famosas sulfas, né? Que ali a gente tem o sulfamectazol como exemplo, tem sulfamectazol, sulfasalazina, né? Sulfadiazina. As sulfas, elas agem inibindo a formação do ácido fólico bacteriano, né? Impedindo que a bactéria forme seu ácido fólico, tá? Nós, seres humanos, nós nos alimentamos, né? E dentro dessa ingesta alimentar, nós temos ali presença de ácido fólico em alguns alimentos. Então, nós não sintetizamos, nós usamos o que a gente aproveita da ingesta alimentar. A bactéria não, ela não consegue, né, receber isso, então ela sintetiza. E nesse processo de síntese, o medicamento consegue inibir o PABA, que é o ácido para-aminobenzoico, que ele é uma etapa-chave para a formação do ácido fólico. Então, tanto o sulfamectazol, né, como o trimetoprim, que está embaixo, que é uma diidopirimidina, eles inibem síntese de ácido fólico, tá? Inibem a formação do complexo de ácido fólico. E os nomes comerciais ficaram muito conhecidos, como está aqui embaixo, né, o Bactrim, Infectrim, são nomes que ficaram extremamente conhecidos. São medicamentos que podem ser utilizados para infecção urinária e principalmente para as enterocolites, né? Várias infecções por salmonela, shigella, né? As famosas shigellose, salmonelose, né? Que são bactérias aí principalmente de infecções intestinais, ok? Então, só um resumex, né? Só para fazer um aparato geral para vocês terem alguns principais medicamentos que a gente vai conversar. Eu acho que eu pulei aqui os glicopeptídeos, são muito importantes também. São medicamentos mais de uso hospitalar, que a gente vai conversar, principalmente estafilococcus multiresistente, que a gente tenta tratar com penicilina, não dá certo, tenta tratar com cefalosporina, não dá certo, macrolídeo não dá certo, aí a gente vai para glicopeptídeo, né, e entra a famosa vancomicina, né,
medicamento caro, medicamento que tem bastante efeitos colaterais, mas hoje é uma salvação aí para esses perfis de bactéria. Teicoplamina ainda é melhor que a vanco, só que ela é bem mais cara que vancomicina, então primeiro a gente dá a opção para vanco, pensando principalmente no SUS, né, pessoal? Vamos pensar aqui onde é o local que a gente acaba tendo a maior quantidade de vocês vão acabar trabalhando dentro do SUS, ok? Então, esses são os principais medicamentos. Nós vamos falar de algumas outras classes também, mas essas são as principais, tá? Que eu queria passar. Peguem, sentem, estudem bastante, certo? Nós vamos falar principalmente de mecanismo de ação, indicação clínica, e aqui nós vamos falar um pouco de posologia, tá? Concentração, de quanto que a gente vai usar, tá? Por quê? Porque normalmente lá no quarto ano cobra-se bastante isso, aí eu já vou dar uma mastigada para vocês irem com mais informações, certo? Ah, professor, por que a gente não faz isso toda a classe? Gente, não dá tempo. Seria impossível pegar a farmacologia geral e tornar ela clínica. A gente pegar do zero à prescrição. É praticamente impossível. Se a gente conseguir fazer isso de todos os sistemas, não teria tempo dentro da disciplina, tá? Então, mas aqui antibiótico a gente vai pegar basicamente do zero à prescrição, e aí a gente vai falar um pouco sobre prescrição, concentração, dose mínima, dose máxima efetiva. Vou mostrar alguns antibiogramas para vocês, resultados de exames, para a gente poder analisar e ver o que a gente deveria prescrever para um determinado paciente, esse tipo de coisa, certo? Tranquilo? Show de bola, pessoal de casa, dúvidas, perguntas? Não, Alguma perguntinha? Nada? Pessoal, então era isso. Semana que vem estaremos juntos novamente. Essa semana não estarei mais com vocês. Tá? Tenham uma ótima semana para todo mundo. Se quem tiver alguma dúvida, eu vou estar no celular, eu vou estar à disposição, quem quiser perguntar alguma coisa. Só que aula somente semana que vem. Daqui uns 40 minutinhos eu estou descendo. Tá? Um abraço para todo mundo, gente. Boa semana para todo mundo. Tchau, professor. Boa viagem. Tchau. Professor. Gente, tchau. Valeu, prof. Tchau, tchau.